Queridos, nós gostaríamos de aproveitar esse tempo então para olharmos juntos para aquilo que os evangelhos nos contam sobre as palavras de Jesus após a sua ressurreição. Nós já temos estudado em alguns domingos aqui as 7 palavras da cruz, que são frases. E hoje nós vamos falar um pouco sobre as palavras de Jesus após a ressurreição. São textos de Lucas, João e Mateus, mas são extremamente importantes porque é um mapa para nos orientar nesta vida enquanto aguardamos o retorno do Senhor. A primeira palavra é João que nos conta. João nos conta com detalhes um dos diálogos mais extraordinários do Jesus ressurreto e seus discípulos. Foi uma conversa com Maria Madalena. O verso 17 de João 20 diz assim: Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Essa é a mensagem do túmulo vazio. Estou voltando para meu Pai e Pai de vocês. Esse diálogo acontece logo na manhã do primeiro dia, no domingo. Maria Madalena é uma das primeiras mulheres a chegar ao sepulcro junto com outras, e o sepulcro está vazio. Viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Eis o diálogo que João nos conta sobre esse encontro com Jesus ressuscitado. Mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico, Rabone, que significa mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Jesus tem consciência de que a sua vida é peregrina. Ele está de passagem. Ele está apenas cumprindo uma agenda que revela o amor de Deus por nós, pela humanidade. Mas ele também nos ensina que a nossa vida também é peregrina. E nós temos de nos ver assim, porque nós também ansiamos encontrar o Pai. Nós estamos indo ao encontro do Pai. Nós precisamos ter consciência de quem somos. Filhos de Deus, filhos amados. Mesmo nos reveses da vida, nas dificuldades que enfrentamos, nós não podemos esquecer que somos filhos amados de Deus. Não temos razão para nos agarrarmos a essa vida. Não temos razão para vivermos esta vida como se fosse a única. Nós podemos experimentar essa alegria de sermos peregrinos. Nós estamos de passagem. Nós estamos indo de encontro ao Pai. A segunda palavra está registrado por Lucas, foi registrado por Lucas. O Senhor ressurreto caminhou junto com 2 discípulos do caminho de Emaús, domingo, possivelmente o final da tarde. E o texto nos conta: não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Essa é a mensagem do túmulo vazio. A glória de Jesus incluía a cruz. O caminho da glorificação passa pela humilhação. O caminho da glória passa pela experiência de sermos também crucificados como com Cristo. A glória
é a exaltação de Deus, a satisfação pelo cumprimento do plano de redenção da humanidade. Esse texto nos conta a história de 2 discípulos. Um deles se chama Cleopas. A sua esposa era uma das mulheres ao pé da cruz. Esse homem tinha testemunho da sua própria esposa a respeito de Jesus, o Messias. Mas mesmo assim o seu coração está tão voltado para a tragédia que se abateu sobre eles, da morte, do sepultamento de Jesus, que eles não conseguem fazer essa ligação e terem a paz no coração para prosseguirem. Então eles estão caminhando tristes, voltando para Emaús, e estão arrasados. E nessa caminhada, Jesus aparece para caminhar com eles. É muito, muito precioso para mim, para você, quando nós olhamos o cuidado que Jesus tem com pessoas feridas, com pessoas machucadas, com pessoas que em algum momento da sua caminhada enfrentaram algum tipo de decepção. Jesus está caminhando com essas pessoas, e olha o diálogo, olha o que eles dizem para Jesus. Nós esperávamos que ele que ia trazer a redenção em Israel, e hoje é o 3º dia, desde que de tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Eu fico pensando, irmãos, na pedagogia de Jesus, porque Jesus estabelece um diálogo com esses 2 discípulos e não se mostra como o Filho de Deus ressuscitado, como Jesus. Por que ele não faz isso logo no início? Por que Jesus não se aproxima desses 2 que estão ali tentando entender os acontecimentos e os fatos, e ele não diz assim: oi, eu sou Jesus, eu estou aqui, eu sou aquele que prometi, ressuscitei, cumpri a minha palavra. Mas esse diálogo se desenrola, há uma conversa entre eles, até que eles têm os seus olhos abertos e reconhecem Jesus. Fico pensando, amados irmãos, que essa caminhada com Deus, esse aprendizado da nossa vida, não é uma coisa mística, não é uma coisa que a gente aprende por uma experiência que não seja a nossa própria realidade, a nossa própria vida. Aqueles discípulos como eu e você, precisamos aprender a lidar com os problemas da vida, com as decepções da vida, à luz da palavra de Deus. Nós precisamos voltar à palavra de Deus para nos ajudar a reencontrarmos a esperança, a alegria. Se você está aqui nessa noite, você está mais uma vez sendo lembrado de uma esperança que não morre. Jesus ressuscitou. Quando você olha ao seu redor, você vê situações que nos trazem dor ao coração. Recentemente, a semana passada, tivemos o fato daquelas crianças serem barbaramente assassinadas numa escola. E depois há um testemunho do pai de uma das crianças, dizendo que ele encontrava em Cristo a força para perdoar aqueles que haviam, ou aquele que havia cometido tamanha atrocidade. O mundo não consegue entender, explicar, mas aqueles que têm a experiência do Cristo ressurreto, a experiência de andar com Jesus, sabem que as coisas não acontecem num passe de mágica, ou como nós imaginávamos ou imaginamos que deva acontecer, mas é uma experiência de crescermos. A fé, ela cresce quando eu e você nos alimentamos da palavra de Deus. A fé não é algo místico. A fé não está num copo de água, num pó mágico, no sal grosso.
A fé está na palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que revela o caráter de Deus, e a nossa fé está alicerçada em quem Deus é. Uns dias desse atrás, uma pessoa pediu para mim se eu tinha um óleo que podia fornecer para ela. E ela me disse que sempre que ela tinha algum problema, ela usava esse óleo. Eu disse, não é uma prática nossa. Batistas temos óleo, mas eu posso orar por você. Eu posso clamar a Deus pela sua vida. E ela disse, o senhor pode fazer isso por mim? Posso. E nós vamos pedir para aquele que tem toda a autoridade para mudar a história. E orei com aquela senhora no momento em que ela estava vivendo, na luta que ela estava enfrentando. Veja o verso 31 e 32 de Lucas. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro, não estava ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho, nos expunha as Escrituras? Quero desafiar você a ter realmente desejo de conhecer mais a Deus, conhecer mais esse Deus que nos revela que nós não somos obra do acaso e nem somos fruto de uma explosão atômica, mas nós fomos planejados por Deus. Deus tem planos para a minha vida e para a sua vida. Terceira palavra, Jesus ressurreto se apresenta a todos os discípulos, menos dois. Judas, que está morto por ter traído Jesus, e Tomé, que está ausente. João 20:19 nos diz, ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. Aqueles discípulos sabiam o risco que corriam por serem seguidores de um homem que estava sendo acusado de um movimento político, de uma desestabilização do governo, de um levante para se opor ao governo romano. Então, muito provavelmente, eles seriam os próximos da lista. Eles estão identificados com Jesus. E se Jesus morreu, foi crucificado, nós não vamos escapar, a turma vai achar a gente. E eles estão com as portas trancadas. E aí Jesus aparece no meio deles, paz seja com vocês. Essa é a mensagem do túmulo vazio, paz seja com vocês. Naquele momento em que o coração daqueles discípulos estava absolutamente angustiado, ele se apresenta e diz, está tudo sob controle. Fica tranquilo, está tudo sob controle. Está tudo dentro daquilo que Deus planejou desde a fundação do mundo, fique tranquilo. Naquele momento, Jesus está mais uma vez nos lembrando e lembrando os seus discípulos que Jesus não decepciona ninguém. Alguém que organiza a sua vida em torno de Jesus, dos ensinos de Jesus, pode experimentar paz, mesmo quando as coisas parecem estar fugindo ao controle, porque Jesus não nos decepciona. Você vai encontrar pessoas decepcionadas com a igreja, você vai encontrar pessoas decepcionadas com pastores, você vai encontrar gente decepcionada com líderes religiosos que falaram alguma coisa e não se cumpriu, aquilo não aconteceu. Mas com Jesus você não vai encontrar ninguém decepcionado. Era impossível que Jesus continuasse morto, pois ele tinha todo o poder sobre a morte. Quarta palavra de Jesus, João 20:22. Jesus é o que vai ao encontro dos discípulos ali, trancados naquela casa, amedrontados pela possível morte que se avizinhava, e vai ao encontro deles para que eles sejam motivados a continuar cumprindo o propósito
que Jesus tem para eles. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o meu Espírito. Soprou o Espírito. Isso significa receber capacitação especial de Deus para os momentos mais difíceis da vida. Quando eu e você estivermos atravessando uma situação muito desafiadora, que está nos consumindo, está nos levando à exaustão, nós já não temos mais saída, nós não temos mais alternativa. Eu e você devemos dobrar o nosso joelho e dizer assim: Senhor, sopra sobre mim o teu Espírito. Ou seja, eu preciso que o Senhor me capacite a viver esse momento. Eu preciso receber do Senhor essa capacitação. Vivam pelo Espírito, deixe que o Espírito Santo lhes diga o que fazer. Quando nós estamos passando por algum problema muito sério, uma decepção, uma traição, uma ingratidão, a gente começa a falar muita coisa. E muitas coisas do que nós falamos, mais tarde a gente vai se arrepender, porque nós fizemos precipitadamente um julgamento. Porque nós fizemos precipitadamente, nos posicionamos precipitadamente diante da situação. E depois, quando isso se esclarece diante de nós, nós ficamos assim: não deveria ter falado aquilo. Puxa vida, eu magoei tantas pessoas. Puxa vida, eu entristeci tanto a Deus, porque eu falei tantas coisas. Então deixe que o Espírito Santo capacite você. Não vivam por vocês mesmos. É isso que Jesus está dizendo àqueles discípulos. Vivam pelo Espírito Santo. Deixem que o Espírito Santo ajude vocês a perdoar aqueles que ofenderam vocês. Jesus na cruz pronuncia a primeira palavra, e a primeira palavra foi: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Jesus não carrega no coração mágoa, ressentimento, mesmo diante das pessoas que estavam sendo responsabilizadas pela sua morte. Nenhum ser humano pode fazer isso, se não for pela capacitação de Deus, se não for pela ação do Espírito Santo de Deus. Eu não posso, você não pode. Há limites que nós temos diante de nós, situações que nos colocam diante de momentos que nós descobrimos que nós não temos a sabedoria, a inteligência, a capacidade. Mas Jesus está dizendo, quando nós permitimos que o Espírito Santo nos capacite a viver, nós podemos buscar uma nova estratégia, um novo momento, uma nova atitude para viver aquele momento. Ponto 5, ou a quinta palavra: quantas vezes Ele tem se revelado a nós, Jesus. Só que, para que eu e você creiamos, nós precisamos vencer a nossa incredulidade. Olha o que diz João 20, 29. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Falando a Tomé. Felizes os que viram, os que não viram e creram. Essa é a mensagem do túmulo vazio. Felizes os que não viram e creram. Jesus ressurreto se apresenta a todos os discípulos, mas Tomé está ausente. Tomé não está no encontro. Por que será que Tomé não estava no encontro? Talvez ele estivesse decepcionado com os discípulos, alguns discípulos. Talvez ele estava também magoado, chateado com a injustiça que foi cometida contra Jesus, a ingratidão do povo que escolheu Barrabás e pela falta de comprometimento das pessoas. Talvez ele estivesse assim: eu falei, não vou lá mais não, eu não vou lá, estou chateado, estou triste. Quando os discípulos convidam Tomé para o culto da vitória, ele respondeu: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão do seu lado,
não crerei. Esse culto da vitória acontece uma semana depois. E houve então uma outra reunião. E aí Jesus se dirige diretamente a Tomé e ele diz: olha, você está com dificuldade de crer, irmã. Você está com dificuldade de aceitar o poder de Deus, a manifestação da graça de Deus. E aí ele se dirige a Tomé e diz assim: põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha do meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé respondeu: Senhor meu e Deus meu. Jesus lhe disse: você creu porque viu. Bem-aventurados os que não viram e creram. Nossa fé em Cristo precisa ser maior do que a nossa curiosidade. A nossa fé em Cristo precisa ser maior do que as especulações que podem surgir ao longo da caminhada. Jesus tem mostrado que a nossa relação com Ele não pode ser por mera curiosidade. Nós não precisamos e não podemos ficar fazendo provas, testes. Nós não podemos viver de um lado para o outro, de um lado para o outro, porque aqui alguém diz que agora é dessa maneira, e o outro ali diz: não, não é mais dessa maneira, é dessa maneira. E as pessoas estão de um lado para o outro. Nossa relação com Jesus é de uma absoluta fé, inegociável fé, na certeza de que Deus não precisa provar nada para mim e para você. Nós não precisamos exigir nenhuma prova. Para aqueles que desejam crer, nenhuma prova é necessária. Para aqueles que não querem crer, todas as provas são ignoradas. Felizes somos porque cremos. Quem crê em Jesus é feliz. Veja o limite da incredulidade. Se eu não colocar o dedo, se eu não ver o sinal dos cravos, chega a ser patético a experiência de algumas pessoas quando ficam tentando de alguma maneira fazer testes para saber se realmente Deus existe, é poderoso e pode se manifestar em nossa vida. Sexta palavra: Jesus não poderia voltar aos céus sem antes ter esse diálogo restaurador com Pedro. O texto está em Marcos 16, 6 e 7. Não tenham medo, disse ele, vocês estão procurando Jesus o Nazareno que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o havia posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galileia, lá vocês o verão como ele lhe disse. Não tenham medo. Esta é a mensagem do túmulo vazio. Importante observar, e hoje pela manhã nós destacamos isso, que o convite é para os discípulos, mas não se esqueça de Pedro. Pedro precisa estar nesse encontro. É o diálogo da restauração de Pedro. Como é que Pedro ficaria diante do colégio apostólico depois da experiência dele ter negado a Jesus? E aí essa conversa precisava acontecer, e essa conversa precisava ser pública, porque todos precisavam testemunhar que Pedro estava curado, Pedro estava restaurado. Então o Senhor diz: a presença de Pedro é de suma importância. Vocês não esqueçam de falar com Pedro. Levem Pedro para a Galileia. Irmãos, esse encontro na Galileia é o encontro onde tudo começou. E eu falei pela manhã que às vezes na nossa caminhada nós nos esquecemos de onde nós saímos. Nós nos esquecemos das palavras de Jesus, do convite de Jesus, do dia em que eu e você aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Se você não teve essa experiência, é uma das coisas mais extraordinárias da vida, porque nós nos rendemos
entregamos aquilo que achamos ser nosso direito, a nossa própria vida, entregamos a Jesus. O que eu poderia dizer para você hoje? Jesus marcou um encontro com você. Aqui é a Galileia. Jesus marcou um encontro com você. Jesus marcou um encontro com aqueles que não se sentem mais discípulos. Jesus marcou um encontro com aqueles que abandonaram os seus sonhos, os seus projetos. Jesus marcou um encontro com aqueles que não usam mais seus dons. Jesus marcou um encontro com aqueles que dizem assim: já dei muito de mim, já fiz muita coisa, estou cansado, eu quero descansar. Já viu crente falar isso? Eu quero descansar. Nem no céu nós teremos descanso. Nem no céu. Se você está achando que vai ficar numa rede lá no céu, com um anjinho tocando harpa do seu lado, procure outra expectativa de vida. Porque uma das coisas mais gloriosas que Jesus revela é que eu e você vamos poder conhecer a grandiosidade do amor de Deus e vamos levar toda a eternidade para conhecer. Sete. De todos os mandamentos de Jesus, esse é o único em que Jesus se veste de toda a autoridade do universo. Olha o que diz Mateus 28, 18 a 20. Então Jesus, aproximando-se deles, disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Esta é a mensagem do túmulo vazio: eu estarei sempre com vocês. Nós, irmãos, recebemos autoridade do Senhor para cumprirmos a grande comissão. E a minha pergunta a você que conhece esse texto e é a base da nossa campanha de missões: se você está fazendo a sua parte, se você está fazendo o seu melhor. Não é só se você está fazendo a sua parte, se você está fazendo o seu melhor, porque às vezes nós nos acostumamos a fazer determinadas coisas. Mas a expectativa de Deus é de que a gente esteja sempre fazendo o nosso melhor, naquilo que nós nos propomos a fazer. E o que a Bíblia nos diz, irmãos? Que chegará o momento em que nós prestaremos contas da nossa vida. E presta atenção que estas contas chegam não só no final da vida. Essas contas chegam a cada etapa da vida. Nós vamos vencendo etapas da vida. E esta prestação de contas acontece em cada etapa da vida. Nós não convidamos pessoas para mudar de igreja. Venha para a minha igreja. Venha aqui para a primeira igreja batista americana. Aqui é um lugar fantástico. Aqui é algo extraordinário. Nós não convidamos pessoas para mudar de igreja. Nosso convite para que as pessoas experimentem o poder de Deus nas suas vidas. E qual é o nosso argumento? Qual é o argumento meu e seu para cumprirmos a grande comissão? As manifestações do amor de Deus e do poder de Deus na nossa vida, na vida dessa igreja, na nossa história. E quando eu e você dizemos a alguém que está vivendo a luta, o desafio, a solidão, o abandono, nós dizemos assim: existe alguém que se importa com você. Existe alguém que está preocupado com você. Existe alguém que está motivado a cuidar de você. E esse alguém ouve as nossas orações. E esse alguém que ouve as nossas orações é quem deu a sua vida por nós numa cruz
e ressuscitou ao terceiro dia. Você tem experiência na área de evangelismo? Você já se propôs a fazer um trabalho de evangelismo? Você sabe que as pessoas estão desesperadas, angustiadas, aflitas, como o próprio Senhor Jesus Cristo disse, como ovelhas sem pastor. E quando você se apresenta diante delas e deseja revelar a elas uma preocupação de orar por elas, ou de ter uma atenção especial, essas pessoas se voltam para você. Recentemente eu estava passando com a minha médica, e a semana passada, eu cheguei no consultório e disse a ela assim: você pergunta como eu estou, mas eu gostaria de perguntar a você como você está. Aí ela parou, ficou me olhando, né? Eu percebi que ela congelou a imagem e ela disse assim: puxa, nunca ninguém me pergunta isso. Gostaria de saber como você está, se eu posso ajudá-la em alguma coisa. Os olhos dela começaram a marejar e ela disse: estou vivendo uma luta muito grande, uma enfermidade na minha família. Eu me sinto responsável de tentar ajudar. Eu sou médica. E eu creio que todo mundo tem uma expectativa que eu possa fazer algo. E eu disse: vamos pedir a Deus, te capacite, não só pelo conhecimento que você tem, mas te dê uma porção de graça, de bondade, de misericórdia, para que você possa cuidar da sua família. Ela disse assim: nunca ninguém me perguntou isso. É ela que pergunta para todo mundo: como o senhor está? Como é que o senhor passou? E eu inverti a pergunta. Irmãos, Marcos 16, 17 a 20 é um texto muito desafiador. Queria ler com vocês esse texto, e eu queria que você lesse comigo, ou prestasse atenção na leitura, porque eu creio que mais do que nunca nós, nesse tempo, precisamos vivenciar, experimentar isso. Veja o que diz o texto: esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e eles ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado ao céu e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, conformando-lhes a palavra com os sinais que o acompanhavam. Irmãos, eu fiquei parado nesse texto. Como eu disse aos irmãos, muitas vezes a gente passa por alguns textos da palavra de Deus, e eu sei que alguns comentaristas dizem que este texto foi acrescentado, mas me parece que relata e conta a história do próprio Senhor Jesus e daquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo fez, operou na vida de tantas pessoas. Maria Madalena era possuída por espíritos imundos, foi liberta. Pessoas que eram levadas a ele cegas, paralíticos, pessoas impossibilitadas. E sabe o que eu tenho pedido, irmãos? É que a gente viva esse ensino. Esses sinais acompanharão os que crerem em meu nome, em nome do Senhor. Nós podemos repreender o espírito que ocupa a mente, o coração, a vida de pessoas. Nós podemos falar uma nova língua, e essa língua é a língua do amor de Deus, da comunicação do amor de Deus. Pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará dano nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e eles ficarão curados.
Jesus está conosco, Ele ressuscitou. Qual é a nossa dúvida? Qual é o nosso medo de orarmos por uma pessoa doente, por uma pessoa escravizada, por uma pessoa que está enfrentando uma luta na sua vida? Qual é o nosso medo? Qual é o nosso medo de invocar o nome do Senhor sobre a vida, as pessoas, as histórias? E a Bíblia diz que Jesus está conosco quando eu e você estamos em missão. Não é que eu e você saímos por aí fazendo experiência com serpente. Não é que eu e você tomamos cianureto de potássio. Não, é na missão. É na missão. É quando eu e você saímos em nome do Senhor dos Exércitos para cumprir a missão. Pois é na missão que as coisas poderosas do Senhor acontecem. Nós vamos orar. Nós vamos orar, porque nós cremos nesse Deus que está conosco. Esse Jesus se manifesta no nosso meio quando nós o invocamos, porque Ele está vivo, porque Ele ouve as nossas orações e porque Ele tem alegria em que eu e você possamos perceber que a obra que nós temos que realizar não é pelo esforço humano, mas é pela graça. E eu queria orar com você nessa noite. E é na autoridade do nome de Jesus que nós vamos orar sobre a sua vida, sobre o momento que você está vivendo, sobre o que você está enfrentando. Semana passada eu tive a alegria de encontrar aqui com duas moças. A Shirley estava comigo, o Machado estava aqui também. E essas duas moças chegaram aqui dizendo assim: quero falar com o pastor Rubem. E aí o Machado me procurou, disse: tem duas moças querendo falar com o senhor. Eu falei: pede para entrar. E elas entraram e elas disseram assim: o senhor lembra de nós? Eu fiquei olhando, falei assim: poxa, eu estou ficando velho, né? Não tô... Aí ela disse assim, elas disseram: nós viemos aqui agradecer o Senhor. Não estou contando isso, irmãos, para... Quem me conhece sabe que eu tenho muita dificuldade de lidar com essa ideia de... E elas disseram assim: fazia alguns dias que a nossa mãe não dormia, ela estava com mal de Alzheimer. E ela passava as noites acordadas e nós também ficávamos acordadas com ela. E naquele dia nós passamos aqui em frente e dissemos assim: será que tem alguém aí para orar por nós? E elas entraram aqui, eu me lembro dessa senhora. E eu fui até o carro, impus as mãos sobre a cabeça dessa senhora e orei para que aquela senhora pudesse experimentar o amor de Deus, a graça de Deus, o perdão de Deus, ela tivesse paz no coração e ela pudesse dormir. E elas vieram para dizer: pastor, depois daquele dia nossa mãe passou a dormir e a gente pôde ter um pouquinho mais de tranquilidade com ela. Eu vim aqui para agradecer. Quando oramos em nome de Jesus sobre esta palavra, este ensino, nossas orações ultrapassam esse teto. Então, se você tem uma causa, uma situação, está vivendo um momento crítico na sua vida, você precisa de uma oração, e nós faremos essa oração em nome de Jesus. Quero que você se levante do lugar onde você está e venha à frente, porque é no nome de Jesus que nós vamos orar. Seja qual for a luta que você está enfrentando, a inquietação do seu coração, os vícios, sentimentos, as inquietações das suas noites, seja o que for. Se você quiser sair e vir à frente, venha para esse momento de oração. Eu vou chamar os pastores da igreja, nós vamos orar por imposição de mãos. É assim que a Bíblia nos ensina e é assim que nós vamos fazer.
Quer sair do teu lugar? Quer vir à frente? Pode fazer isso, sem nenhum medo, sem nenhum constrangimento. Qual luta você está vivendo? Qual a situação você está enfrentando? Você entrou aqui nessa noite com seu coração apertado. Você entrou aqui nessa noite imaginando que tudo aconteceria como sempre acontece. E de repente o Espírito Santo de Deus diz: eu marquei um encontro com você. Marquei um encontro. Eu vou convidar o pastor Osnivaldo para orar. O pastor Osnivaldo contou uma história para mim, para nós, que ele vai numa favela com um grupo de pessoas para iniciar um trabalho, e quando eles chegam para iniciar o trabalho, o traficante disse assim: vocês não podem entrar aqui não. E aí eles disseram: nós somos crentes. E aí o traficante disse assim: vocês são crente mesmo ou meia boca? Não, nós somos crentes. E aí a missão foi orar por uma senhora que estava na cama já há alguns dias, sem se alimentar, sem levantar. E o traficante disse: se vocês orarem e essa mulher ficar curada, eu vou dar o apoio para que vocês iniciem o trabalho aqui. Foi isso, né, pastor? Foi, pastor. E aí nós oramos, e aquela mulher já fazia quase 5 meses que não se alimentava de nada. E eu chamei uma mulher que cuidava, disse assim: a senhora vai lá, faz uma sopinha bem leve, porque assim que nós terminarmos de orar, ela vai se alimentar. E todo mundo me olhou assim. Falei: pode fazer a sopa, eu vou esperar. E assim que terminar de fazer a sopa, nós vamos orar. E nós ela terminou de fazer aquela sopa, aquele caldo. E aí nós oramos, e a mulher que fazia 5 meses que não falava, não se mexia, praticamente não se movimentava, ela disse assim: eu estou com fome, quero comer. Aleluia. E ela comeu, e aquele traficante falou assim para mim: o que você precisa? Eu falei: eu preciso de um espaço para abrir uma igreja aqui. Ele chamou lá do seu pessoal, falou: vai lá, tira todo mundo daquele salão lá, e a partir de hoje aquilo lá vai ser uma igreja. Quem quiser ir ver lá, está lá na favela do São Rafael. Tem uma igreja com mais de 400 pessoas. Aleluia. Lá hoje, servindo ao Senhor. Pastor Milton, vem cá. Pastor Otoniel, vem cá. Nós vamos orar com imposição de mãos. Pastor Adilimeira, meu irmão, vem cá. A gente vai orar com imposição de mãos, seja qual for a sua luta. Mas eu falei que hoje Jesus marcou um encontro com você. Você está frio, indiferente, sem motivação na obra do Senhor, achando que você já deu tudo que você tinha para dar. Não sei qual é o seu sentimento, mas nós vamos orar. E nós vamos orar impondo as mãos. E vamos fazer isso como pastores, como igreja aqui reunida. Então nós vamos fazer. Pode orar. Oremos. Pai, obrigado por estarmos na Tua presença, Senhor. Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado a salvação, tem nos escolhido, Senhor, entre tantas pessoas, tem nos escolhido, Senhor, para estar aqui Te adorando. Ó Deus. Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor nos tirou de uma situação tão difícil e nos colocou aqui, Senhor. Ó Deus. Nos cobriu com o Teu sangue, nos encheu do Teu Espírito Santo, e por isso estamos gratos a Ti nesta noite, Senhor. Ó Deus, está aqui essas pessoas aqui na frente, Senhor. Ó Deus. Eu não conheço, Senhor, nenhuma delas, mas o Senhor que sonda os corações, que conhece todas as coisas, Senhor. Pai, sabe da necessidade de cada um, Senhor, agora nesta noite. Amém, Senhor. Ó Pai, vem com as Tuas mãos poderosas, Senhor, repreender tudo aquilo que não tem Te agradado, ou aquilo que está incomodando as pessoas, Senhor. Pai, porque eu creio que o Senhor é poderoso. Aleluia, Senhor. Para, Senhor, entrar com providência nos lares, nas famílias, Deus, na situação Senhor, financeira, Pai.
na cura, Senhor, porque o Senhor é o Deus que está conosco todos os dias. Aleluia. E cremos, ó Deus, cremos, Senhor, cremos no Teu poder, Senhor. Por isso estamos aqui glorificando e exaltando o Teu santo nome, Senhor. Deus. Que possamos sair daqui, Senhor, falando e contando as maravilhas que o Senhor tem feito em nossa vida, Deus. Amém. Ó Deus, ouve agora as nossas orações, Pai. Ouve e atende, Senhor, não porque merecemos, mas porque a Tua misericórdia e a Tua bondade dura para todos sempre. Aleluia. Ó Deus, seja conosco nesta noite, Senhor. Seja conosco, Senhor, para que possamos, Senhor, cada dia mais estarmos mais perto de Ti, Senhor. Amém. E glorificando o Teu nome para a glória de Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.